Zé Inácio, deputado estadual, PT. Deputado, veja bem, nesse contexto que o Brasil está hoje, nessa situação que está hoje, uma onda que se levantou enorme contra o PT, e agora um Bolsonaro, que é uma grande interrogação, sentado na cadeira da presidência da República, o PT se preparando para ser oposição. O senhor acha que o PT alguém do PT será cooptado agora? Ou tentarão cooptar, irão ou não irão? Como é que você tem alguma previsão, sabe alguma coisa desse rumo? Ou o PT continuará com uma grande bancada na área federal? Eu acho que não, né? Pelo contrário, o PT, a população brasileira disse qual lado que o PT teria que ficar. Eu acho que houve o debate sobre 2 projetos de nação, um projeto muito claro, né, sustentado num programa neoliberal, uma segmentação muito forte por lideranças que são abertamente de direita, e um projeto defendido pela esquerda, um projeto de nação completamente diferente, né? Então, nesse sentido, o PT já entende e tem que continuar na mesma posição. É de fazer uma oposição responsável na medida que tem que fazer a defesa dos interesses da população brasileira, da classe trabalhadora brasileira, não aceitar retirada de direitos, se posicionar claramente contra a entrega do patrimônio nacional, sobretudo às empresas estrangeiras, né, o capital financeiro internacional que financiou em grande medida a campanha do Bolsonaro. Então essa é a posição que o PT tem que continuar seguindo. E é importante destacar que, muito diferente do que muitos analistas dizem, o PT, muito embora tenha perdido a eleição, né, perdeu eleitoralmente, mas politicamente o partido continua sendo o principal partido do país, o partido mais forte, mais estruturado. Não foi à toa que nós elegemos a maior bancada, né, 57 deputados, 4 governadores, elegemos a segunda maior bancada de deputados estaduais a nível nacional, a nível de Brasil. Perdemos só para o PMDB, que elegeu 95, nós elegemos 85. E o PT é um partido que está organizado em todo o país, em todas as capitais, nas principais cidades, ou melhor, em quase todos os municípios do país tem uma organização, tem um núcleo organizado do PT. Não é à toa que nós ganhamos em mais municípios que o Bolsonaro. Ele acabou ganhando nos municípios de maior colégio eleitoral. Mas ainda assim, da forma como o PT enfrentou as eleições, né, e como nós falamos no início, a discriminação, a criminalização que o PT sofreu durante esses últimos anos, o PT, a meu ver, chegou ao final da eleição com demonstrou uma força eleitoral muito grande, porque o que estava em jogo era um legado do que o PT construiu nesses 13 anos e uma perspectiva de futuro, de reafirmação das políticas públicas que o PT implementou, que uma grande parte da população, um segmento considerável da população, reconheceu como políticas públicas que melhoraram a qualidade de vida do povo brasileiro, estabeleceu uma nova relação na relação com outros países. O PT se tornou, ou melhor, o Brasil se tornou uma nação respeitada internacionalmente, sobretudo no período do governo do presidente Lula, e também teve esse papel, teve continuidade no governo da presidenta Dilma. Então a sociedade brasileira olhou para isso, olhou para as políticas públicas que também deram certo e que mudou a condição de vida do povo brasileiro, a política econômica que o PT implementou no grande
maioria do período que governou uma política econômica que deu certo, o povo também sentiu falta e se preocupou no rumo que o país poderia tomar a partir dessas eleições de 2018. Mas só que temos que reconhecer que o processo eleitoral, a população brasileira deu uma maioria de votos ao Bolsonaro. Então, isso nós temos que respeitar. Claro, respeitar. Democracia é isso. Aprofundar a defesa da democracia, se estabelecendo esse contraponto entre governo e oposição, até porque a gente não pode calar diante de algumas medidas que estão sendo previamente anunciadas pelo Bolsonaro, que até alguns segmentos que votaram nele já começam a se manifestar contra. Mas nós temos que entender que ele foi eleito exatamente para tomar algumas medidas que ele já vem anunciando. Por exemplo, ele foi eleito para fundir o Ministério da Agricultura com o Meio Ambiente. Então, a repercussão negativa que isso teve, não só a nível nacional, como internacionalmente, que poderia até comprometer as relações comerciais do Brasil com outros países. Ele já criou caso com China, com Israel, Mercosul, com o Oriente todo. Agora com Cuba, sobre a polêmica dos mais médicos. E alguns agora, até que votaram nele estão questionando, mas na verdade ele foi eleito para fazer o que ele está tentando agora dar encaminhamento. Às vezes ele acaba recuando, porque a gente percebe que ele não tem consistência política. O Ministério do Trabalho ele recuou já. Porque não tem consistência nas propostas que ele mesmo defende. É pior, só para concluir, quando entrar 2019, na hora que se estabelecer a correlação de força Congresso, sobretudo na Câmara, é que ele vai ter que conversar. Que não só ter que conversar, mas acredito que até recuar de várias medidas que ele, durante a campanha, defendeu e que propagava que não abriria a mão de jeito nenhum. Então, algumas medidas que ele está propondo e está recuando é por conta dessa falta de consistência na proposta e falta de apoio político que talvez ele não terá, como ele pensa, no Congresso Nacional. Deputado, o senhor está preocupado? Com relação a quê? Com relação ao Bolsonaro? Eu faço a análise seguinte, que eu acho que o país talvez não retroage no que diz respeito ao nível de democracia que nós já temos no nosso país. Sim, as instituições estão fortes. Elas estão fortalecidas. É importante destacar que nos governos do PT, os 13 anos que estivemos à frente, nós fortalecemos várias instituições no país, de modo que, com isso, contribuiu com o fortalecimento da democracia. Então, com relação a isso, há uma preocupação, mas eu acho que não vai ter margem para recuo, porque se tiver, o perigo maior são das pessoas que estão ao lado do Bolsonaro, né? São aquelas pessoas que ele são seus principais parceiros de primeira hora. E tanto que tem um general da reserva como vice-presidente. Então, diferentemente de outros períodos, como foi no período Collor, Itamar, e até mesmo, agora mais recente, com a presidenta Dilma, que houve um processo de impeachment, a minha preocupação é só essa. Caso se agrave a crise política no Brasil, a gente ter um retrocesso de, mais uma vez, conviver com uma ditadura militar. Mas Você acha que tem clima para isso? Eu, particularmente, estou fazendo uma leitura de um cenário, de uma conjuntura política, mas eu, particularmente, não acredito, porque entendo que as instituições estão fortalecidas. Os partidos políticos, hoje no Brasil, são muito fortes, né? Tanto o PT como outros partidos que eu acho que vão fazer oposição, sobretudo os partidos do campo democrático popular, que vão fazer oposição, mas vão ter a grandeza, a sensatez de fazer uma oposição, mas uma oposição que vai ser na construção de melhores dias para o Brasil. Deputado, o nosso segundo bloco, quando o papo é bom, ele passa depressa, nosso segundo bloco já esgotou, a gente volta já, é 1 minuto só.